dia a todos e todas. Agradeço muitíssimo o convite para estar aqui com vocês nesses tempos de barbárie, sobretudo porque a responsabilidade de usar da palavra nos dias atuais não é pequena. Ou a gente pode cair num niilismo, não adianta mais, perdemos, ou num pessimismo extremo, ou num otimismo voluntarista. Por isso que eu me inspirei no velho Ariano Suassuna, que ele dizia o seguinte: o pessimista é um chato. O otimista é um tolo. Por isso que eu prefiro ser um realista esperançoso. E é um pouco por aí que eu vou. O título da conferência, Desconstrução, Desmonte ou Destruição do SUS, não é um mero jogo de palavras. Porque eu acho que a gente tem que entender, nesses dias atuais, o que está acontecendo com o SUS. O que é uma destruição? Eu chuto o pau da barraca, ponho tudo abaixo com grandes golpes, e esse seria o conselho do Maquiavel, ou do nosso comunicólogo no Conselho de Não Desenvolvimento Social, que disse para o Temer que, já que ele está com tão baixa popularidade, que faça tudo o que tivesse que fazer. Maquiavel dizia para o príncipe: faça tudo de ruim que você tem que fazer de imediato, não faça aos poucos. Então o SUS não está sendo destruído. O SUS está aí com grande institucionalidade, como falou o Jair Mills. O que é um desmonte? O desmonte é a demolição sem fazer pó nem bagunça. Eu vou tirando sistematicamente as peças do lugar, classificando-as, portanto, e tendo uma estratégia de desmonte. Portanto, eu tenho uma disciplina no desmonte. O que é a desconstrução, que é o que eu acho que está acontecendo no SUS? A desconstrução, ela é muito mais sutil e perigosa, e mortal. Pois cirurgicamente, ela chega até os alicerces mais fundos e fundamentais do SUS e das políticas sociais. Eu acho que é disso que se trata hoje. Corremos o risco de estarmos falando, quando nos referimos ao SUS, de um passado. Aí diz o Paulinho da Viola: meu tempo é o presente, o que não significa que eu esteja amarrado no passado. Para que o SUS não seja um passado, para que a cidadania social e os direitos sociais não sejam conquistas a serem facilmente banidas e desconstruídas, é necessário que tenhamos coragem. A imagem que eu faço é os mais velhos, sobretudo o cavalheiro aqui presente, vai se lembrar, a do jogo de varetas, que nós na infância brincávamos muito. Aquele conjunto de varetas que você jogava e tinha que ir tirando as varetas sem mexer as demais
varetas. E é o jogo de varetas que o atual governo está fazendo, governo ilegítimo, governo golpista, etc., está fazendo não só com o SUS, mas com todas as políticas sociais. O conjunto institucional construído a partir da segunda metade de 90 e redirecionado e aprofundado na perspectiva do combate à pobreza e à desigualdade social nos anos 2000 está sendo desconstruído. De uma forma atabalhoada, porque os nossos governantes atuais não se prezam muito por um mínimo de elegância. A urdidura dessa desconstrução é a da lógica das varetas, no seguinte sentido: não é tirá-las sem afetar as demais, mas exatamente tirar aquelas que mais afetam o conjunto e desconstroem esse conjunto, aparentemente sem alterar o todo. É aí que mora o perigo. A seguir, eu vou dar vários exemplos. Para fazer isso, o que é que está acontecendo? O primeiro passo é o mais aparente, é na área econômica. É a PEC, são os cortes, e com isso asfixiando-se as possibilidades de avanço ou mesmo de manutenção na efetivação da cidadania de amplas parcelas da sociedade excluídas do mercado, da sociedade e dos direitos sociais. O segundo passo é o das mudanças da regra do jogo em pleno jogo. Eu costumo dizer que a cidadania, sobretudo a social, e as conquistas da cidadania são como o mercado. Elas precisam de uma certa estabilidade histórica para se sedimentarem na sociedade. Ora, a gente tem o exemplo, desde as pedaladas fiscais, que era crime, até o impedimento da Dilma e depois deixou de ser crime, até a questão da anistia do Caixa 2, que até partidos de esquerda apoiaram, ou partes de partido de esquerda. O terceiro passo é deixar claro pela política externa, política exterior, a mudança radical na relação do Brasil com seus pares na América Latina e com as potências internacionais. O país, de buscar afirmar sua autonomia e conquistar seu lugar no mundo, atualmente tem uma postura subalterna, internacionalizando nossas riquezas a preço vil. A Petrobras está sendo esquartejada. Aliás, é bom lembrar alguns fatos históricos. Durante o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, eu me encontrei no aeroporto com parte da sua equipe. Como era grande parte de sociólogo, eu conhecia grande parte das pessoas. E o Exército tinha acabado, a mando de Fernando Henrique, de invadir a Petrobras no Rio de Janeiro, porque tinha uma greve. E daí eu perguntei para um desses meus colegas, eu falei, escuta, em plena democracia, o Exército
invadir esse símbolo da riqueza nacional e da potência nacional e de trabalhadores mobilizados pelo exército, ele falou, claro, para fazer o que a gente tem que fazer, tem que quebrar a espinha dorsal dos sindicatos. Certo? Então, este processo, esta ameaça, é algo sempre latente na nossa sociedade, que em momentos desfavoráveis como este, adquirem uma potência muito maior. O quarto passo é o mundo do trabalho. Os direitos pétreos dos trabalhadores são retirados. Eu tenho uma proposta de reforma da Previdência Social à la Chile, aonde a captação individual e privada é o que vai prevalecer. Mas mais do que isso, o Jair Nilson falou na volta da luta de classes, na volta das classes, um pouco o Stedley ontem também falou, né? Só que nós não temos mais, em massa, trabalhadores assalariados. Nós temos, são os colaboradores. Só tem colaborador. Inclusive, quando você vai no serviço de saúde público, eu fui tomar a vacina dos velhinhos de gripe, eu falei, a senhora trabalha aqui e tal? Falou, não, eu sou colaboradora. Colaboradora do Sírio-Libanês, que assumiu grande parte das administrações das unidades públicas estatais de primeira linha. Se o welfare state, que foi para onde apontava a Constituição de 88, foi fundado na sociedade do trabalho, nós temos que começar a pensar, e hoje? Como é que nós fazemos se a sociedade não é mais a do trabalho? Assalariado, carteira assinada, mercado formalizado, etc. Mas aí eu entro no cerne, no que diz respeito à desconstrução do SUS. Ela é feita por medidas aparentemente pontuais e aparentemente desorganizadas. A lógica nessa loucura e nessa truculência. Vamos pegar a ameaça de extinção do SAMU, né? Serviço Assistencial de Urgência. Ameaça da farmácia popular. Ontem estavam dizendo que a gente precisava militar no micro. Outro dia eu fiquei muito orgulhosa que eu fui para a farmácia popular pegar meus remédios de velhinha, né? E a balconista falou para o rapaz que estava na minha frente, falou, não, mas o senhor pode ter esses remédios sem pagar nada, é a farmácia popular. Ele falou, eu não sabia. Eu toquei e falei, olha, isso não é legal, porque essa senhora aqui que não tem dinheiro, eu que tenho dinheiro, e o senhor que aparentemente tem mais dinheiro do que eu, temos os mesmos direitos. Isso é muito bom. O programa Mais Médicos. O atual governo quer asfixiá-lo, e não é só porque são médicos cubanos, médicos comunistas, etc. E só não mais terminaram porque houve uma enorme resistência dos usuários do SUS e dos prefeitos, que não são todos. E aí o governo voltou atrás. Será que ele vai voltar atrás? Vamos ver. Em resumo, há uma série de ataques aos programas universais que buscam não fragmentar a oferta de serviços, nem segmentar a clientela.
a proposta a substituir esses serviços universais é a privatização da oferta e da produção de serviços. Bom, aí entram os planos de saúde acessíveis para desafogar o SUS. Entra a reforma do ensino. Aliás, eu acho extremamente interessante que o Mendoncinha, como é conhecido, ministro da Educação, tem a sua primeira audiência, dê a sua primeira audiência para um artista de filme pornográfico que vai levar a proposta da escola sem partido. Quem é que faz, que propõe, que está pensando essas reformas? Os grandes empresários da educação e os grandes empresários da saúde. Vamos lembrar, com esses planos de saúde acessíveis, que o PAS, na época do Maluf, que foi para destruir o que o PT tinha feito lá em São Paulo, teve enorme aceitação da população. Certo? Porque davam a carteirinha do plano de saúde, os colaboradores eram bem vestidos, né? Ele maquiou as unidades básicas, não importa que se ele tivesse com 40 graus, dessem para ele um negócio para febre e ele morresse na esquina, para ele estava resolvido. No Ministério do Planejamento, uma coisa que não se vê, eu cheguei nisso por acaso, confesso, tem uma Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho. Mas como a gente tem o problema das cotas, e eles são contra as cotas, não é? Eles colocaram novas formas de discriminação. Pela minha quantidade, eu não tenho só, como dizia o Fernando Henrique, o pé na cozinha. Eu tenho os dois pés na cozinha, vários e tal. Eu podia declarar que eu sou negro, porque o IBGE é uma autodeclaração. Para eu me candidatar a um cargo por cota, esta secretaria vai fazer um exame nos cotistas, para saber se é negro mesmo. Depois eu pego para ver se é judeu mesmo, se é circuncisado, né? Ou pelo perfil do nariz. Né? Então, veja, são coisas que não aparecem, mas que vão penetrando e contaminando a representação social, o micro do cotidiano, e naturalizando as discriminações. As diferenças são penalizadas, certo? E por aí vai. Por isso que é um conjunto aparentemente desarticulado de medidas sociais, isso também já foi falado ontem, para que os pobres voltem não só ao seu passado, mas ao seu lugar de origem, subalternos, circunscritos a determinados espaços. Com que objetivo? Que, desamparados, no termo forte da palavra, pelo Estado e pela coisa pública, o mercado os atinja por meio de políticas públicas, não mais com o conteúdo dos direitos da cidadania, mas como bens de consumo individuais. Certo? Bom, eu vou dar
mais alguns exemplos. O programa Mais Médico. Ora, o que o atual governo ou desgoverno está fazendo é propor a substituição dos médicos cubanos por brasileiros. Não esqueçamos que os cubanos foram chamados porque os brasileiros não queriam ir. Né? Não gostam de pobre. O médico brasileiro não gosta de pobre, com a exceção dos loucos aqui, né? Quase. Bom, o objetivo é substituir 4 mil cubanos por brasileiros em 3 anos. Como? Primeiro lugar, extinguindo a bonificação de 10%, parece um paradoxo, ofertada aos médicos brasileiros na nota para eles ingressarem na residência médica. Essa opção existia desde 2015. Ele podia escolher entre esses 10% ou um auxílio moradia e de alimentação substancial, de R$ 2.500. Está certo que não chega como no auxílio moradia do judiciário, mas também é querer muito. Né? De cada 100 médicos brasileiros, 70 optavam pela bonificação, porque é difícil entrar na residência. Mas agora, eles não podem mais optar por trabalhar apenas 12 meses. É obrigado a trabalhar por 3 anos. Muito bem. O que é que estão ganhando? Que agora a formação médica, com essa bonificação, não é só para o modelo do médico da família e da comunidade na residência, mas para uma residência geral. Então, ortopedista, ginecologista e por aí vai. Então, veja, o que o programa Mais Médicos fazia com relação aos médicos brasileiros, que era incentivar a residência na área da primeira linha, agora está sendo usado como um instrumento para especialização no mercado, para o mercado, não mais para primeira linha. Por que isso? Porque o médico de família dá prejuízo. Ele é bom para o SUS, ele não é bom para o mercado. Porque o médico de família resolve muita coisa, certo? Você tem menos procedimentos. Fragmentar a atenção para o mercado de saúde. Segundo exemplo, a portaria do Ministério da Saúde, recentíssima, de menos de um mês, instituindo as já existentes comunidades terapêuticas na área de saúde mental como parte do SUS. Elas não eram parte do SUS. Sem a mínima regulamentação. Eu não tenho exigência que para atender, sobretudo os dependentes químicos, essas comunidades terapêuticas, no geral religiosas, filantrópicas, certo? Tenham médico, enfermeiro, psicólogos especializados. Ora, mas mais do que isso, você teve a reforma sanitária da saúde mental e a luta pela deshospitalização. Eu estou voltando não é com a deshospitalização, com a reinternação permanente, sem nenhum controle público dos doentes mentais. Dou outro exemplo. Daqui a pouco vocês estão cortando os pulsos. O ministro do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, outro Ricardo, parece que tem uma peste dos Ricardo, né? Desculpa quem chama de Ricardo aqui. Ele cortou, e se vangloria, 1.100.000 famílias do Bolsa Família. Eu até sei quem é o assessor dele,
que cruzou vários cadastros e disse que essas pessoas, vocês multipliquem por 4, em média a família é 4, do Bolsa Família 4,3, estavam recebendo erroneamente, indevidamente, porque estavam com emprego. Então o teto é R$440 per capita para poder receber. As famílias com 401, 402, 403, 404 reais foram cortadas. Bom, o que é que acontece? Essas famílias tinham seu cotidiano de sobrevivência planejado. E o ministro fala, não tem importância? Ó, se tiver errado, e se eles perderem o emprego, em 3 meses eles voltam. Se sobreviverem sem comer. E eu vou ter um conflito muito sério entre o Bolsa Família e o SUS. Porque o Bolsa Família aumenta a demanda do SUS. E se eu vou ter uma restrição de recursos do SUS, não é bom para a área da saúde eu ter o aumento desta demanda. Olha, portanto, a visão, e já não vou falar que não é uma questão de equilíbrio orçamentário, porque isso já foi muito dito, a proposta da PEC, mas é uma concepção de que Estado, para que parte da sociedade e que resto da sociedade, que não vai ser contemplada por este Estado. E a gente está no Simbravisa, eu acho bom a gente se alertar para uma coisa. Já foi dito quanto a PEC, se aprovada, vai atingir os recursos e cortar os discursos da saúde. Se aprovada a PEC, vamos correr o risco de uma diminuição drástica, absurda das políticas de prevenção e proteção da saúde. Não há ilusão, não tenhamos ilusão, que esse plano de saúde acessível vai ser mais barato do que o SUS. Ele vai encarecer os gastos com o SUS, porque são planos de fancaria, como diria meu pai, não porque meu pai era muito conservador, mas é o termo que ele usa, são planos de fancaria que não vão cobrir a média, sequer a mínima especialidade, nem a média e muito menos a alta complexidade. Então, vai penalizar o SUS. E por que serão essas áreas as mais atingidas? Porque elas não têm aparência e visibilidade política. E porque na atual concepção não é mais necessário higienizar a sociedade. Porque o modelo atual é um modelo de acumulação pela barbárie. Certo? Bom, mas diante desse quadro, o silêncio está pesado. Quais as possibilidades de resgate das propostas e princípios e diretrizes do SUS? O Luiz e os organizadores estão quase saindo aqui para falar que tinha que dar um brinde, uma faquinha para a gente cortar os pulsos. Mas eu não acho. Eu acho que a luta vai ser dura, que a gente precisa estar preparado, que vai doer na alma, mas que a gente tem que lutar.
e que é possível lutar. Primeiro, enfrentar de peito aberto a questão e o desafio. Para isso, a gente falava muito no Gramsci, né? E eu acho que não dá mais para fazer o que a gente falava, que era voltar para as massas e, ao mesmo tempo, ocupar espaços dentro do Estado, né? Mas nós temos que atacar no atacado, de frente contra a PEC, buscar mobilizações macro, mas, sobretudo, algo que a gente não fez na reforma sanitária, no varejo. O que eu chamo no varejo? Eu chamo no micro. Como que essas medidas aparentemente desconexas minam a concepção do SUS, a vivência sobre a necessidade de saúde da população e buscar, não se esqueçam, que uma das características da década de 2000 para cá foi a enorme capilaridade da política social. As políticas sociais entram nas casas e no universo privado dos indivíduos. É lá que nós temos que ir perceber o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, detectar quais as novas formas de sociabilidade. Portanto, não é mais guerra de movimento e guerra de posição. É guerra de movimento e guerra de articulação do micro. Para isso, o SUS de hoje, que a gente propõe, não pode ser mais o SUS da década de 70 e de 80. A realidade mudou, o SUS mudou, o setor privado mudou, o setor público mudou, a ciência e tecnologia se desenvolveram muito. Aquele discurso que a gente usava também não dá conta hoje. A sociedade mudou. Os sindicatos mudaram. Os partidos mudaram. Mas é necessário resgatar que foram com aquelas estratégias e com aqueles discursos que o SUS avançou muito, apesar de todos os percalços e resistências. Nós temos um acúmulo de uma experiência tecnológica, profissional, militante, rica e que não pode nem deve ser desprezada. Nós temos que chamá-la para o presente sem ficarmos agarrados no passado. E há uma rica experiência de participação da sociedade no processo de construção do SUS, e não da sua desconstrução, mas de construção do SUS. É um processo complicado, cheio de contradições, etc. Mas a gente deve analisar essas experiências com suas falhas e seus problemas. Para buscar entender o quê? Primeiro, a configuração atual da sociedade brasileira e as formas de representação política e as novas formas de se fazer governança, ou a desgovernança atual. A ação política e os governos da década de 70 e 80 são radicalmente distintos das atuais. No âmbito político,
vai doer. Mas partidos, sindicatos, movimentos sociais, sobretudo partidos e sindicatos, e alguns movimentos sociais, não representam mais interesses universalizáveis, ou o que os juristas chamam dos direitos difusos, certo? Mas crescentemente estão coincidindo com os interesses particulares, para não dizer os privados. Particular é a segmentação das demandas, que ontem já foi colocado, quer dizer, os portadores de determinadas doenças, a casa, a terra, a não sei das quantas. Como é que eu unifico isso? A sociedade está vivendo um processo cada vez maior de divisão. O que são os interesses privados? A Bahia hoje nos dá, com o Lavio, o melhor exemplo, né, de você ver o Estado subsumido aos interesses privados. Portanto, nós temos que admitir que na democracia representativa há um problema, que não é só nosso, é um problema global. Mas esse Congresso não está aí por acaso. E que, portanto, ela não é suficiente. Por outro lado, a democracia direta, tradicional, dos conselhos, da participação, etc., também não tem problemas e limitações. Porque a sociedade está cada vez mais pulverizada, fragmentada e individualizada. E o mundo do trabalho não é mais o mundo dos assalariados. Nós temos que entender que as formas de exploração e dominação das nossas elites, portanto, dos capitalistas, se sofisticaram muito. Que mais do que isso? Que a sociedade, depois da época Lula e parte da época Dilma, sobretudo as classes populares, né, estão vivendo um processo de enorme frustração da ascensão para o declínio social e econômico. Com pouquíssimas exceções, eu não estou conseguindo distinguir novas lideranças políticas, né? Nem na área de saúde coletiva, né? Cavalheiro, né? Tem uma geração nova, mas eu buscar uma liderança como você era, ainda não se constituiu. Eu vou chegar lá. Bom, veja bem, nesse sentido, a disputa hoje não se refere mais às disputas travadas no plano da sociedade, buscando o controle da gestão da produção social e dos seus resultados. A política hoje no Brasil refere-se também ao embate sobre o estabelecimento da sociedade conforme uma socialização capitalista. Desde pequenininho tem que aprender que tem que ser o melhor na escola, que primeiro que eu bato para não apanhar e bato, pronto, e por aí vai. Ora, o que a gente tem que começar a investigar lá na realidade é até que ponto a coisa pública tem o significado além de uma mera adjetivação de um fundo que é captado dos trabalhadores e usado para a capitalização da economia privada. Aonde estão, como vivem, como identificar as forças que estão sendo ao mesmo tempo construídas, aptas a enfrentar a dimensão pública, a dimensão popular
na construção cotidiana da sociedade. Parece pessimista, mas não é. O que eu acho que a gente tem que ver é que, na atual conjuntura do capitalismo e a forma pela qual ele está se revelando no país, o lobo não aparece mais sob a forma da pele do cordeiro. Porque no Brasil, e isso Boaventura, que foi utilizado no vídeo, já falava há muito tempo, você tem a confluência de uma construção cotidiana de um processo de democratização da ditadura com o processo de mercantilização da sociedade. Nesse sentido, Chico de Oliveira fala que há uma alienação hoje do que é público. Eu acho que a gente tem que decifrar isso. Em meados da década de 80, eu fiz uma pesquisa no SEDEC, que era a saúde como direito e como serviço. Todos que iam buscar atendimento no setor privado se referiam como: eu fui lá porque eu tenho direito. E nenhum falou que foi para o setor público, serviço público, porque tinha direito. E por que ele tinha direito? Porque ele pagava a Previdência Social, ou pagava o seguro de saúde. É dessas coisas que nós temos que nos dar conta. Porque o que nós precisamos, mais do que nunca, é da sociedade. Ou ela, liderada por nós, pode fazer o ataque a esta desconstrução, ou seremos devorados. Por que isso? Porque essa desconstrução, ela capta profundas dimensões e variadas dimensões da realidade social. E é por isso que a gente tem que atacar, fazer a luta no atacado. Isso a gente sabe fazer bem, leva muita paulada, mas sabe fazer bem, né? Mas também no varejo. E por quê? Porque nós temos que defender intransigentemente o SUS. Porque o SUS é o quê? O SUS, mais do que uma proposta organizativa, da organização institucional, do aparato da saúde, etc., nesses mais de 30 anos, ele vem significando uma meta, uma utopia, para que eu possa ir construindo a saúde como um direito de todos, um sistema universal, equânime, integral e público. Nós não podemos perder este projeto de forma alguma. Então, quando eu falo que o SUS daquele momento não era o SUS de hoje, não pode ser o SUS de hoje, porque a realidade da saúde mudou, agora os princípios e as diretrizes do SUS têm que ser as mesmas. E eu acho que é por aí que a gente tem que atacar, no atacado e no varejo. Bem, a gente não tem experiência, muita experiência, quando eu falo a gente, não é da saúde coletiva, nós pesquisadores e tal, em nos debruçarmos sobre este micro, articulando este cotidiano
aos processos maiores que venham ocorrendo. Porque senão a gente corre o risco de também pulverizar o que é o micro. E eu me lembrei, eu nunca li não, mas já vi várias referências a ele, a um físico e um matemático e filósofo do século XVII, o Pascal, que ele falava que o cientista tem um espírito geométrico e um espírito de finura, certo? Que uns têm mais um perfil, outros têm mais outro perfil. O desgraçado tinha os dois, né? Ora, eu acho que está na hora, vamos levar em frente o estudo sobre redes, regionalização, sistema e por aí afora. É fundamental. Mas está na hora da gente ter um espírito de sutileza, para a gente chegar e ver, e chegar junto com a sociedade e ver como que a gente pode captar a sociedade para o nosso lado. Porque ela, tendo um serviço curativo e que resolva, do jeito que ela entende o que é resolver, está muito bom. Ou não está bom, mas é o que dá. Ora, nós não podemos abandonar o SUS como um projeto de perspectiva de futuro. E não podemos abandonar os princípios e as diretrizes do SUS. E temos que enfrentar o que é público e o que é privado. Uma OS, o que é? Uma OCIP, o que é? Um sírio-libanês, o que é? Que agora está prestando serviço para o Ministério da Saúde, dando os novos protocolos serviço para o Judiciário, dando os novos protocolos para judicialização. Bom, portanto, nós temos que voltar à velha luta pela hegemonia do direito de sonhar um sistema público, um sistema de valores na área da saúde, na formação dos profissionais e no âmbito da macroeconomia, com uma oferta massiva de serviços públicos. E ver como que a gente pode traduzir tudo isso na saúde em demandas sociais que para a sociedade faça sentido. Um dos balanços que eu tenho, mas é que saúde como um direito ainda é muito abstrato para a população. Que raio de coisa é essa? Passo fome, ou meus filhos comem, ou eu não como, ou eu pego esse transporte que é contra a vida e tal, e você fica falando de saúde. Não é? Ora, se é público ou privado, faz sentido para a sociedade? Como? Como é que faz sentido para ela ser público ou privado? Como é que ela vê isso? Porque as pesquisas de avaliação estão fazendo avaliação de serviços. Gostou, não gostou, faltou, quanto tempo demorou e tal. Mas como é que ela vê? Vê a diferença? O que é bom para ela, o que é ruim? Por onde é que eu posso pegar ganchos de mudança de representação? Ora, nesse sentido eu acho que nós temos que combater no atacado, mas ter
armas finas para combater no varejo, por exemplo, algumas afirmações do nosso engenheiro ministro da Saúde. Quando ele afirma, eu sou ministro, não sou ministro do SUS, eu sou ministro da Saúde. Pobre vai para o SUS e inventa doença. Isso ele também falou. Por isso que ele podia diminuir o SUS. Ou então, o SUS é para todos ou é o que o SUS tem que é para todos? Isto é, que está agora é para todos ou o SUS é para todos? Como é que isso rebate na população? A pauta dos movimentos sociais, a saúde não é prioritária. Nos partidos, também não. A saúde como concebemos no SUS. O que é prioritário é o gerenciamento, é o estado gerencial, o que vamos fazer. E vamos assumir com honestidade os que são ou foram petistas. O governo Lula e Dilma, a saúde não avançou tanto quanto podia avançar, deixou muito a desejar. Certo? Bom, com isto tudo, eu termino dizendo que temos esperanças. Quando eu vi o concerto da Orquestra de Jovens, eu falei, o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito, não? Mas tem um velho ditado que seguro morreu de velho e o desconfiado ainda está vivo. Vamos ter muita desconfiança, olhos abertos, sutileza e generosidade para olhar o outro. E já que o Jair Nilson foi acusado, não foi acusado, para nós um elogio, pro ministro, ele foi taxado de sonhador, ideólogo e não técnico, e eu lembro que nos regimes autoritários a técnica se sobrepõe à política, a técnica pela técnica, certo? E é o que está acontecendo, porque os cientistas políticos que me perdoem, estamos numa ditadura democrática, porque o véu é democrático, né? A realidade é que o atual governo, o atual Congresso, os atuais mandantes no país hoje, não é que eles desprezem a sociedade, desprezar é pouco. Eles menosprezam os pobres, a classe média, certo? Eles não estão nem aí para a sociedade. E nós precisamos começar a dizer e fazer o trabalho de formiga dentro da sociedade, com todo o respeito, para não nos impormos tecnicamente com o nosso discurso sem capacidade de ouvir o que eles acham, tá certo? Que a sociedade tem direitos, tem dignidade e que isso precisa ser conquistado. E o Eduardo Galeano, ele pergunta: para que serve a utopia? E responde: para que possamos continuar caminhando em sua direção. E é isso que a gente vai ter que fazer. Obrigada. Agradecemos imensamente a exposição clara, pertinente
reflexiva, e eu acho que talvez, na minha modesta opinião, talvez a maior mensagem do que a professora Amélia nos traz é que a gente precisa pensar para agir melhor e agir para pensar melhor, como dizia o poeta Amílcar Cabral do Cabo Verde. Eu acho que a gente precisa ter bastante clareza da gravidade da situação que nós estamos vivendo, dos nossos tempos de barbárie, e ao mesmo tempo construir, coletivamente, nos fortalecermos e construirmos coletivamente nosso espaço de trabalho, na nossa atuação política, a resistência ao desmonte, à desconstrução das políticas sociais, especialmente do SUS. Eu acho que nesse espaço das Simbravias, onde a questão da proteção da saúde é tão cara e estará tão ameaçada, mais uma vez, importante, relevante, indispensável, a luta pela saúde como direito. E eu acho que a gente precisa fazer muita autocrítica, professora Amélia. De fato, a gente precisa também, nesse momento, ter capacidade reflexiva para saber as nossas falhas, as nossas inconsistências, e eu diria também, se vocês me permitem, as nossas ingenuidades. Não dá mais para ser ingênuo, não dá mais, a gente não tem tempo a perder. E a jovem geração que pode nos ajudar ainda está muito distante disso. E a gente tem um risco enorme aí. A reforma do ensino e todas as restrições à educação, elas nos impõem um desafio ainda maior. Então, mais uma vez, eu quero agradecer à professora Amélia Com por sua precisa, instigante e excelente conferência. E desejo a todos ainda um final, uma continuidade de debates durante esses dias aqui no Simbravisa. Muito obrigada a todos.